E o presidente Lula já esteve envolvido em outro caso muito recente envolvendo o Pix, que acabou diminuindo consideravelmente a aprovação do presidente nas últimas pesquisas de opinião, quando o presidente, o governo Lula, decidiu que o Pix teria aí uma investigação mais a fundo, que isso seria melhor fiscalizado, os valores seriam fiscalizados tanto para a CPF quanto para a CNPJ. O governo Lula acabou recuando dessa decisão porque foi recebido de forma muito negativa pela população, mas agora tem novidade do Pix de novo. Exatamente, tem novidade. Daquela vez a gente lembra que foi pela Receita Federal, né, que determinou ali um monitoramento. Dessa vez é o próprio Banco Central, que é o responsável pelo sistema de pagamentos do Pix, né? O Pix está aí entrando no seu 6º ano de funcionamento, e a gente sabe que ele é muito popular, mas aí o Banco Central identificou um número de chaves Pix muito grande, daria assim em torno de 5 chaves Pix por usuário cadastrado. Então eles resolveram fazer uma espécie de uma limpeza ali, uma revisão, um pente fino. E aí eles indicaram, então eles divulgaram várias regras, né, mudanças no regulamento, que vão fazer a exclusão das chaves Pix de CPFs e CNPJs que estiverem em situação irregular perante a Receita. Ou seja, eles vão fazer um cruzamento de dados da Receita com o sistema do Banco Central. E aí, eles dizem que o intuito principal disso é combater fraudes, né? Evitar os golpistas, que muitas vezes se utilizam ali, por exemplo, de CPFs de pessoas já falecidas, né? Para aplicar golpes. E aí dificulta a rastreabilidade, esse processo, então acaba que eles aplicam muitos golpes, o Banco Central diz que está tentando afetar isso, né? Atacar isso. E aí o usuário comum não precisa se preocupar, Neila, porque só 1% assim, de CPFs que tem algum problema. Aí a maioria é por erro de grafia. Por exemplo, a pessoa tem um sobrenome Souza com Z, mas no Pix, na chave dela, está um Souza com S. E esse problema de indivíduos já falecidos e que o CPF deles ainda está ali à disposição. Então, 99% das pessoas que têm, né, usam ali uma chave Pix, não vão precisar se preocupar. E a questão também vai ficar com as empresas, né, os CNPJs, que também vão precisar tá ali sendo fiscalizado. Então, se a empresa já tiver sido baixada, né, se tiver sido encerrada por algum motivo, se tiver algum tipo de duplicidade, né, o CNPJ também vai ser fiscalizado. Aí, quem é MEI? Surgiu essa dúvida um pouco também, né, o microempreendedor individual. Que tem um CNPJ, ele tem que ficar atento, porque se ele tiver não cumprindo as obrigações perante o fisco, né, com a Receita, a empresa dele pode ser declarada como inapta, e inapta pode gerar a exclusão da chave Pix. Então, a medida, ela tem mais a ver com essa questão cadastral, né? Não é uma medida que tem a ver com o pagamento de tributos, assim, não é porque você está inadimplente que você vai ter a chave Pix excluída. Porém, você precisa ficar atento, porque, né, se você tiver com algum tipo ali de desarranjo nas suas contas, né, devendo alguma coisa, pode incorrer em algum tipo de, né, classificação, que isso pode gerar problemas. Mas o Banco Central diz que também está trabalhando nisso com a Receita, porque eles não querem que essas pessoas ou essas empresas que estão com esses problemas fiscais sejam afetados. Mas eu senti agora que o microempreendedor individual pode ter sim um problema, porque o que a Receita está dizendo é que pode ser que isso não afete. Então, se você está devendo imposto, você não vai ter a sua chave Pix bloqueada, mas certamente isso vai causar algum empecilho que a gente vai ver daqui para frente. Exatamente, né? Que é o problema de não estar entregando a declaração. E aí a oposição já está indo com força em cima disso, né? Querendo, de novo, gerar uma nova crise do Pix. Sendo que agora também quem está alterando essas regras é o Banco Central, né? Que é uma autarquia independente, né? Por mais que os diretores ali, né? Uma parte é indicada pelo presidente Lula, a outra foi indicada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, eles que estão fazendo essa regularização, né? Digamos assim, eles querem realmente fazer esse cruzamento de dados. Mas eu que sou pessoa física, você que está me assistindo que é pessoa física, precisa fazer alguma coisa? Precisa entrar em algum site, se preocupar com o seu CPF, com a sua chave Pix? Bom, como eu falei, 1% só que vai ter algum tipo de problema. Então, na maioria, não precisa se preocupar. Mas, se você quiser verificar a situação do seu CPF, a gente fez lá no Metrópolis uma reportagem com passo a passo de como você faz para identificar se o seu CPF está regular ou não
E se não tiver, o que você pode fazer, né? Porque às vezes tem algum problema ali de declaração, nome da mãe que não está batendo, né? Às vezes a mãe separou e tem um nome diferente. Então, você pode fazer todo esse processo. A gente mostrou como é que faz passo a passo. Também tem a indicação de como fazer isso para quem tem empresa, né? Para o CNPJ. Ô Flávia, a gente vai falar sobre PIB. E aí é uma pergunta de uma pessoa leiga que não entende basicamente nada de economia. Como é que o nosso PIB cresceu se a gente não está conseguindo nem encher o carrinho do supermercado todo mês?